aquele momento tão precioso que Deus fala ao nosso espírito, ao nosso coração. Vamos abrir a Bíblia em Provérbio de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Esse é o texto que está dando sustentação ao tema que pela quinta vez o pastor traz para o púlpito da igreja, que é: e se encherão fartamente os teus celeiros. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. E diz assim a palavra do sábio: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão está falando de prosperidade, de vida próspera, de saúde, de paz, de sucesso na vida material, na vida financeira, na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar, na educação de filhos. Tudo isso aqui abrange a prosperidade de Deus. Então vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê discernimento ainda maior sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o autor e Tu és o consumador da nossa fé. Tu és o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, o dono de todo ouro, de toda prata. E nós somos os Teus filhos, os Teus pequeninos, os Teus eleitos, os Teus escolhidos, o povo que o Senhor formou para o louvor da Tua glória. E que o Teu Espírito, com mãos de misericórdia, trouxe até aqui, a este lugar, a este santuário, para crescer na graça e no conhecimento pleno do Senhor. Conhecer a Tua palavra em profundidade, aprender dos Teus mistérios, se apresentar ao mundo como obreiros, como servos, que não têm do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor mesmo disse que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós queremos conhecer os Teus mistérios, queremos conhecer a Tua palavra, queremos Te servir da maneira que o Senhor melhor se agrada de ser servido. Não queremos viver nesse mundo apenas como simples religiosos, não, mas como os dispenseiros dos mistérios de Deus, como ministros de Cristo, ministrando a palavra, ministrando a cura, ministrando as bênçãos, ministrando vitória na vida do teu povo, dos Teus filhos, dos Teus pequeninos. E que nesta manhã, meu Deus, mais uma vez o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra em profundidade, para que nós possamos ter a nossa vida edificada sobre um fundamento
sólido, de ouro, de prata e de pedras preciosas. E isto nós te pedimos, em nome de Jesus, e que todo povo que crê, diga amém, e amém, e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, amados do Senhor, povo que a Bíblia chama de nação santa, de sacerdócio real. Você sabia que você é sacerdote? Sacerdote real, sacerdote do Deus Altíssimo? Pois bem, a Bíblia te diz isto. Então, meus amados, é muito precioso o assunto que o Espírito tem permitido que o pastor traga à igreja nessas últimas semanas, nesses últimos cultos. Hoje é o 5º culto que nós falamos sobre o tema "E se encherão fartamente os teus celeiros", porque o Filho de Deus, o eleito de Deus, o desejo de Deus para a vida desta pessoa é que ela tenha sempre, em todos os dias da tua existência, vida e vida com abundância. Você lembra das palavras de Jesus? Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas ele completou, né? E vida com abundância. Quer dizer que a vida de um crente, a vida de um eleito de Deus, tem que ser uma vida diferente da de uma pessoa que não é crente. A pessoa que não tem Jesus ainda no coração, ela tem uma vida comum. Mas aquele que é eleito de Deus, aquele que é escolhido do Senhor, aquele que vive segundo a palavra de Deus, que honra a Deus, que obedece a Deus, ele tem que ter vida, mas vida com abundância. Vida em abundância. E nós temos falado aqui, nesses últimos cultos, o que o sábio Salomão nos exorta aqui no seu livro de Provérbios, sobre honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas eu tenho feito questão de mostrar à igreja, de enfatizar à igreja, que quando a Bíblia fala de honrar a Deus, não é apenas em dízimos e ofertas. Não adianta nada você honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas, se você não honrar a Deus na obediência ao restante da palavra. Honrar a Deus tem que ser obediência plena à santa palavra de Deus. Você não pode escolher apenas alguns trechos da Bíblia, alguns pedaços da Bíblia e dizer, isto aqui eu vou honrar. Não, tem que haver uma harmonia entre uma vida cristã de santidade, porque a obediência à palavra gera o que? Santidade, gera agiasmos, que no grego significa santidade, traduzido para o português significa santidade, e a vida cristã de santidade, com esta prática saudável que eu disse aqui no culto passado, de obediência a Deus nos dízimos e nas ofertas, isso não pode ser uma coisa separada uma da outra. Não se pode obedecer apenas a partes isoladas da Bíblia, não. Eu vou obedecer a palavra, eu vou ser uma pessoa misericordiosa, eu vou ser uma pessoa perdoadora, eu vou ser uma pessoa que vou amar o próximo, eu vou ser uma pessoa que vou viver afastada do que é profano, vou ser dedicada, vou ser devotada, não vou faltar culto na igreja, vou estudar a Bíblia, mas eu não vou dar dízimos e ofertas. Não pode ser desta forma. Mas também não pode ser de outra forma. Eu vou ser fiel a Deus nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Tudo que Deus fizer chegar às minhas mãos, eu serei fiel, eu darei os meus dízimos, eu darei as minhas ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus. Mas eu vou negligenciar o restante da palavra, como muitas pessoas fazem. E aí vivem uma vida ao Deus dará, no português comum, né? Vive uma vida ao Deus dará, vive da maneira que bem querem e entendem, sem se preocupar de viver de acordo com a maneira que Deus quer que nós vivamos. Então tem que haver uma harmonia total da palavra. É uma obediência total à palavra, uma obediência plena à palavra de Deus. Amém? Nós estamos nesses últimos cultos tratando especificamente desta área de dízimos e ofertas, porque Deus nos deu esta direção. Mas você lembra que há poucos cultos
Nós fizemos um longo estudo aqui na igreja, cujo tema era chamados para ser santos, quando nós tratávamos da obediência, né, no todo da palavra. Então, vamos começar a ver isto em Mateus capítulo 23. Abra, por favor, a sua Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 23. São palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus encontrou situações iguais a esta que eu acabei de falar para você aqui. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, há pessoas que dão dízimos e ofertas, e tal qual esses escribas e fariseus hipócritas do tempo de Jesus, negligenciam os preceitos mais importantes da palavra. São fiéis nos dízimos e ofertas. Você sabia que tem gente que vem aqui na igreja só entregar o dízimo? Durante a semana, e diz: olha, fala para o pastor, já faz aí uns meses que eu não apareço, que eu não tenho tido tempo. O meu trabalho está me consumindo muito. É verdade, eu estou te falando a verdade. Há pessoas que estão na igreja, dão dízimos e ofertas, mas negligenciam os preceitos mais importantes da palavra. Não são pessoas perdoadoras, não são pessoas misericordiosas, não são pessoas, sabe, que crescem no conhecimento de Deus. Às vezes são pessoas que dissimulam. Foi isso que Jesus encontrou aqui nessa situação. Outros, como eu disse antes, observam os preceitos mais importantes da palavra, mas negligenciam dízimos e oferta. Às vezes, quando o pastor fala de predestinação, de preexistência com Deus, de perdão, de amor, de misericórdia, olha, de santidade, a pessoa diz: aleluia, glória a Deus, amém, amém, amém. Mas no dia que o pastor fala de dízimos e oferta, a pessoa diz: não gostei. Tem gente que não gosta de ouvir falar de dízimos e oferta. Então Jesus disse que não pode ser assim. Nós temos que obedecermos a palavra no todo. O que ele diz aqui? Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele diz: vocês deviam dar os dízimos e as ofertas como vocês dão, mas vocês não deviam omitir a obediência aos preceitos mais importantes da palavra. Quer dizer, tem que se viver as duas coisas juntas. Amém? Você está compreendendo o que eu estou te falando? Amém? Isso é precioso para a tua vida, viu, meu irmão? Isso vai refletir na tua maneira de viver diária. A tua vida será exatamente o reflexo disso aqui. Se você compreender isso que o pastor está te ensinando por inspiração divina, olha, isso vai ter um reflexo imediato na tua vida. Se você não compreender, vai ter um reflexo negativo na tua vida. Veja, por favor, o Salmo 112, vamos ao livro de Salmos. Salmo 112, versículo 1. O salmista diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que faz jejum, vigílias, esfola o joelho no chão. Não. Ele diz o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Se compraz na sua palavra. Aí eu pergunto: quem é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos? Quem é este homem aqui? É exatamente o que nós estamos falando. É aquele que honra a Deus obedecendo a palavra. O todo da palavra. Eu digo para você, irmãos, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que teme a Deus, ela jamais vai deixar de honrar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Jamais. Isso é temor a Deus, a obediência à palavra. Nós mostramos num dos cultos passados que Davi amava tanto a casa de Deus, tinha tanto amor para com Deus,
que ele deu todo o ouro particular que ele tinha para a casa do Senhor. Barnabé, no livro de Atos, diz que ele foi vender uma propriedade que ele possuía, uma fazenda, e pegou todo o dinheiro e colocou à disposição dos apóstolos, para que fosse usado na obra do Senhor. Ananias e Safira roubaram o que era de Deus, o que pertencia a Deus, o que devia ser dado a Deus. O que ocorreu com eles? Caíram mortos, receberam açoite de Deus, tiveram uma morte prematura. Então qual é a promessa? Quem honra é honrado. O Senhor disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Leia o versículo 3, por favor, do Salmo 112. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Você vê? Olha, quem é honrado por Deus, meu irmão, só é honrado porque primeiro ele honrou a Deus. E quando Deus te honra, quando você é honrado por Deus, você tem felicidade, você é uma pessoa bem-sucedida, na tua família tem paz, os teus filhos se tornam filhos obedientes, o teu casamento é um casamento sólido, a tua vida financeira é uma vida equilibrada, você tem saúde. Tudo isto aqui faz parte de prosperidade e riqueza. O problema é que nós vivemos numa sociedade capitalista, e esta sociedade capitalista, ela colocou na mente das pessoas que prosperidade e riqueza é sinônimo de uma pessoa ter muito dinheiro, que só tem prosperidade e riqueza quem tem $1 milhão no banco, quem possui muitos bens materiais, é dono de casa própria, de automóveis. E por isso você vê aí fora as pessoas completamente enlouquecidas em busca de ganhar dinheiro. Isso é o resultado da sociedade capitalista, do mundo capitalista que nós vivemos. E para obter esse tipo de riqueza, que não tem nada a ver com essa riqueza que Deus está falando aqui, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas são capazes de traficar de drogas, elas se prostituem, elas perdem a sua honradez, a dignidade. Estava vendo essa semana, umas 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, uma dessas mocinhas aí que hoje vive pousando para as revistas masculinas, para Playboy, e que fazem programa de televisão mostrando o corpo, né? E ela é de uma família crente, diz que a mãe e o pai são crentes, e de uma daquelas igrejas bem rigorosa. E a entrevistadora perguntou a ela assim: e você? Ela disse: não, eu também sou, eu ando com minha Bíblia, aonde eu vou fazer os meus shows, as minhas apresentações. Como é que é o nome da menina? Vovozinha não, que vovozinha? Imagina a vovozinha. Tiazinha. Vovozinha, olha só que coisa. Tiazinha, né? Não, onde eu vou, minha Bíblia está sempre dentro da minha mala, na minha sacola. E aí eu li numa revista, já foi numa outra oportunidade, o repórter entrevistando os pais dela, e os pais contando que são crentes, que vão à igreja, tal, né? Aí o repórter perguntou: escuta, e quando a sua filha começou a ter esse sucesso, aparecer na televisão, mostrando o corpo, né, fora, pousar para revistas masculinas, ganhando muito dinheiro por causa dessas coisas, como é que a senhora, como uma pessoa crente, o senhor como um pai crente, reagiu? Como é que a igreja que vocês frequentam reagiram? Ele disse assim, a mãe disse assim: não, no princípio nós ficamos muito constrangidos, ficamos muito envergonhados, tínhamos até vergonha de ir à igreja, mas depois nós fomos compreendendo que é uma profissão como outra qualquer. E hoje não temos mais problema, vamos à igreja, se alguém censura, nós não damos a mínima, andamos de cabeça erguida e não estamos preocupados com a opinião dos outros. Quer dizer, quando ela disse assim, depois nós percebemos que é uma profissão igual a outra, depois, né? Depois que começou a entrar muito dinheiro, muita riqueza,
e poder comprar casa própria, carro e tudo, e aí nós começamos, não, profissão igual a outra, é normal, qual o problema? Para você ver que as pessoas fazem esse tipo de coisa aqui. Veja, meus irmãos, quantos escândalos de corrupção nós temos visto hoje no nosso país. São Paulo agora ocupa a maior parte do horário do noticiário, de televisão, de jornal, de rádio. O escândalo lá com os vereadores, a máfia, pessoas que viviam enriquecendo à custa de cobrar propina dos ambulantes. Às vezes um pobre trabalhador desempregado não tem um emprego, aí o único recurso que ele dispunha era colocar uma banquinha numa rua da cidade para vender alguma coisa, para levar o sustento para casa. E os vereadores eleitos pelo povo, para defender o povo, para criar condições de vida melhor para o povo, tiravam proveito dessa situação que o país atravessa e cobravam daquelas pessoas altas propinas para permitir que eles trabalhassem ali no meio da rua. Não sei se você tem acompanhado isso pela televisão. Está um escândalo nacional. Hoje é difícil você apontar no nosso país um político que não esteja envolvido em alguma falcatrua. É difícil você apontar, não, aquele não está. É impressionante, meus irmãos. Então, há pessoas que por seus próprios meios, elas conseguem ter muito dinheiro. Muitos imóveis, muitos automóveis do ano, elas possuem iate, elas possuem mansões, são pessoas ditas ricas, milionárias. Mas em contrapartida, elas não têm paz, não são pessoas felizes no casamento. Outras não têm saúde, têm filhos que só dão desgosto. Às vezes são pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, mas são viciadas em drogas. São pessoas depressivas. Quer dizer, apesar de toda a fortuna material que elas conquistaram, não são pessoas felizes. Eu conheci o dono de uma das maiores redes de televisão do país. Eu conversei com um dos assessores dele, isso faz muitos anos atrás, e ele contou para mim e disse assim, olha, a semana que ele não consegue trabalhar, ele sempre grava os programas dele 2, 3 semanas adiantada, né? Que tem semana que ele entra em depressão e ele fica na mansão dele, dentro do quarto, e não tem quem tire ele de lá para nada. O que adianta tanto dinheiro, tanta fortuna, se não tem vida? Por que isso, pastor? Porque o que estas pessoas conquistaram, na realidade, não foi a bênção de Deus na vida delas. Não foi Deus que deu, não foi Deus que as abençoou. Pastor, mas é possível a pessoa conquistar muitas coisas sem ter sido Deus abençoá-las? É possível. Veja, por favor, o que diz Provérbios. O Salmo Salomão também falou sobre isso. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Ele diz assim, na minha Bíblia está na página 862. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Quer dizer que há um outro tipo de bênção, se é que podemos chamar assim, que não é do Senhor, bênção entre aspas, né? Que não enriquece e traz o quê? Desgosto. Então, Salomão está dizendo que aquilo que vem por Deus, aquilo que chega à tua vida, porque foi Deus que te honrou, foi Deus que te enviou, foi Deus que te mandou, vai te proporcionar felicidade. Não vai te trazer desgosto. Então, se eu honro a Deus e eu sou honrado por Deus, Deus vai fazer isso na medida e na proporção que Ele mesmo determina. Não sou eu que vou determinar. Eu só vou ter na minha vida aquilo que Deus queira que eu tenha. Você tem que crer nisso, você tem que pôr isso na tua cabeça. É Deus que determina, é na medida e na proporção que Ele mesmo determina. Deus é soberano, amém?
Por isso que em 1 de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, que era um jovem pastor, e Paulo era o apóstolo, e ele tinha esse trabalho de orientar os pastores, no capítulo 6 da sua primeira epístola, versículos 7 e 8, ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Diga, contentes. Olha que coisa interessante. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você sabe o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja através desta palavra? Que se Deus está te dando provisão para você ter comida na tua mesa, para você colocar os teus filhos no colégio, para você, digamos, pagar o teu aluguel no final do mês, você, por exemplo, que não tenha uma casa própria, se Deus está te dando provisão para você ter o mínimo necessário para viver uma vida digna, Ele diz aqui na palavra: estejamos contentes, estejamos felizes por isto. Esta é a prosperidade de Deus. Então, irmãos, igreja de Jesus, honre a Deus com os teus dízimos e com as tuas ofertas, e te contenta com o que Deus está te dando. Eu não estou dizendo aqui para você se acomodar, eu não estou dizendo aqui para você ficar sentado e não, está tudo bem, tranquilo. Não, você deve continuar trabalhando com dedicação, com seriedade. Aquilo que você estiver fazendo, olha, dê sempre o melhor de si. Faça sempre com amor, com entusiasmo, com dedicação, sempre procurando fazer o melhor, sabe? Mas deixa tudo mais por conta de Deus. Deixa o resto com Deus. Se Deus quiser que você tenha uma casa própria, você vai ter uma casa própria. Se Deus desejar que tu tenha duas, tu terás duas. Se Ele quiser que você seja proprietário de uma grande empresa, seja um grande empresário, olha, no tempo de Deus isso vai ter que acontecer. Então, a Bíblia está mostrando que a maior riqueza não é a riqueza material. Este é o exemplo que a Bíblia está nos dando hoje. A maior riqueza, a maior prosperidade e riqueza não é a material como o mundo aí fora imagina. Porque, irmãos amados, a riqueza maior nesta vida do que você ter saúde? Responda para mim, sim ou não? Há dinheiro que pague você ter uma saúde perfeita? De que adiantaria você ter 100 milhões de dólares e o médico disse: ó, você está com um câncer no teu corpo, só tem 30 dias de vida? O que adiantaria ter 100 milhões de dólares? O que adiantaria se alguém te desse um avião cheio de barras de ouro e te jogasse de paraquedas no meio do deserto do Saara? Você ia morrer de sede, você ia morrer queimado pelo sol, picado pela serpente, e aquela montanha de barras de ouro não ia adiantar nada. A riqueza maior do que você ter paz na vida, a riqueza maior do que os teus filhos, você ter filhos e olhar para os teus filhos e ver os teus filhos livres das drogas, saber que o teu filho não é viciado em drogas, não é viciado em bebida alcoólica. Você vê os teus filhos convertidos, você vê os teus filhos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, te dando prazer, livres do homossexualismo. Não há riqueza maior do que isso. A riqueza maior do que você saber que há anjos de Deus que estão acampados em teu redor para te servir. E as pessoas desconhecem isso por inteiro. Agora, veja o que diz o versículo 9 e 10. Estamos lendo 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Aí ele diz assim: ora,
os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja só, Deus não está condenando aqui que você seja uma pessoa rica, materialmente falando. Deus não condena a riqueza. Salomão foi o homem mais rico do mundo, Abraão foi um homem riquíssimo, Jó também foi um homem riquíssimo. Deus não está condenando. Quando ele diz os que querem ficar ricos, aqueles que tentam alcançar riqueza pelos seus próprios meios, aqueles que traçam um objetivo e dizem, eu vou conseguir isso a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não está satisfeito com aquilo que Deus está dando, né? Como ele não falou um pouquinho antes no versículo anterior, que só está dando valor às coisas materiais. Quem não espera em Deus e passa a querer conquistar essas coisas pelos seus próprios meios, pelas suas próprias mãos, o que é que diz a Bíblia? Cai em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O que significa isto, pastor? Significa, meu irmão, que quando uma pessoa não se satisfaz com o que Deus está dando, quando ela não espera que no tempo de Deus as coisas aconteçam na vida dela como Deus quer que aconteça, e ela começa a querer fazer pelos seus próprios meios, ela começa a usar de outros expedientes, normalmente escuros e escusos, ela passa a ser capaz de cometer qualquer tipo de pecado para conquistar isso. Ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de sonegar impostos, ela é capaz de fazer sociedade com os ímpios. Às vezes uma moça de família que foi bem criada, bem educada, é capaz de expor o seu corpo nu em troca de um cachê de $100 mil. Às vezes uma mãe crente é obrigada a ser cúmplice do erro da filha, dos pecados da filha, por causa do dinheiro que está entrando. Então quando a pessoa tenta por seus próprios meios, ela é capaz de trocar o seu culto a Deus por uma oportunidade qualquer que surja de ganhar dinheiro. Se aparecer um emprego que diga, olha, está aqui um emprego para você, agora você tem que trabalhar de domingo a domingo, de 8 da manhã às 10 da noite, e acabou o culto, acabou a comunhão com Deus. Você sabe que tem gente que é capaz de dizer, opa, eu estou desempregado, não posso perder essa? Deus que espere, Deus que tenha paciência, Deus tem que me entender. E deixa Deus para lá, é isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos amados, é muito importante isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Deus está dizendo que alguns nessa cobiça, olha só, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a pessoa deixa de viver por fé, deixa de esperar em Deus, e chega um momento que ela até se afasta da igreja, e aí começa a surgir os tormentos, ele diz, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Começa a surgir os tormentos, começa a surgir doenças, começa a surgir as crises, de repente, sem que a pessoa se aperceba, ela começa a se envolver com pessoas perversas e más, de repente se envolve em adultério, perde a paz, os negócios fracassam, perde o crédito. Muitas das vezes vê a família toda ser esboroada. Chegou ao ponto até de haver uma separação. Você vê aí os exemplos, às vezes, dos artistas, né? Essa pessoa, enquanto não era famosa, vivia bem com a esposa, direitinho, com os filhos. Às vezes eu sei de coisas, às vezes me encontro e eu digo, o quê? Né? Eu fico estarrecido, né? Um dia desse me contaram de um desses artistas aí,
não era famoso, não tinha fama no Brasil, de repente explodiu, começou a ganhar muito dinheiro, né? Começou a ser tocado em todas as rádios, ganhou fama. Irmãos, isso não faz nem um ano, o homem já deixou a mulher, já está com outra. Abandonou família, abandonou tudo, abandonou os filhos. Você vê como a Bíblia é sábia e como essas coisas são importantes para a nossa vida? Então, vamos voltar lá no Salmo 112. Volte, por favor, lá no Salmo que nós lemos ainda há pouco. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler o versículo 1, toda a igreja junto. Todos acharam? Todos já chegaram no Salmo 112? Vamos ler juntos, numa só voz, numa só fé. Diz assim, vamos lá. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aí você pergunta, pastor, e o que acontece ao homem que não teme ao Senhor? O homem que não obedece à palavra? O que acontece ao homem que é negligente com a sua vida espiritual? Que está sempre faltando cultos, né? Que não se esforça para crescer no conhecimento de Deus, aquela pessoa que não é fiel a Deus, que não honra a Deus nos dízimos, nas ofertas, ela não faz aquilo que a Bíblia manda. O que acontece com esta pessoa? Quais são as consequências graves, adversas, que sobrevêm à vida de um homem ou de uma mulher? Quando a Bíblia fala homem, está falando no sentido genérico, que não teme ao Senhor, porque o que teme está aqui, na sua casa a prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. O que acontece? É o inverso disso aqui. Na sua casa não há prosperidade e riqueza, não há paz, não há saúde, o casamento entra em crise, os filhos acabam trazendo desgosto, sobrevêm doenças. Essas coisas que você vê acontecer aí fora na vida dos ímpios, que às vezes é a crente que diz, isso é da vida mesmo não, Senhor. Não pode acontecer na vida daquele que teme a Deus. Mas tem coisa muito mais grave do que isso. Vamos para o sábio Salomão, Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Olha o que ele diz. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Veja, irmãos, olha a gravidade disso. O que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, não é esses ouvidos aqui não. Todo mundo está ouvindo aqui agora pela manhã. Todos estão ouvindo aqui. Até uma pessoa surda ouve. Mas para colocar uma professora que faça os sinais, ela está ouvindo. Quando ele diz aqui, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, é no sentido de obedecer. Às vezes você não diz para o seu filho assim, meu filho, dê ouvidos ao seu pai. O que você está dizendo para ele? Obedeça o seu pai. Ele já ouviu, que esses ouvidos aqui ele já ouviu. Olha, você não está me dando ouvidos, hein? Eu não estou dizendo você não está me ouvindo com esse ouvido. Não estou dizendo que você está surdo. Eu estou dizendo você não está me obedecendo, rapaz. Então é isso que Salomão está dizendo. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, de cumprir a palavra, de obedecer a palavra, até a sua oração será rejeitada por Deus. Você sabe o que é uma pessoa orar a Deus e a oração ser abominável? Deus abominar aquela oração? Agora você começa a entender porque é que a maioria dos crentes, a maioria do povo de Deus não tem as suas orações respondidas, porque não obedece a palavra.
Acha que ser crente é só vir domingo à igreja, quarta-feira à noite, trazer uma Bíblia debaixo do braço, dar a paz do Senhor irmão para um, dar a paz do Senhor irmão para outro, e depois viver a vida da maneira que quer e entende. Não. Ser cristão, meu irmão, é viver uma vida dentro dos padrões de Deus. É você ter o caráter de Deus, é você pautar a tua vida dentro das regras que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu. Não é você que estabelece as regras, elas já estão estabelecidas por Deus. Diga graças a Deus. E quando o povo de Deus começa a orar e não vê resposta às suas orações, meu irmão, o que normalmente o povo de Deus faz? Quando ele começa a orar, ó Deus, eu preciso disso, daquilo, me ajuda, vai, vem, e volta, e ora para aqui, ora para lá, e não vê a resposta, o que eles fazem? Sacrifícios. Cai nos sacrifícios. Já que Deus não está respondendo, então, começa a fazer jejuns violentos, começa a esfolar o joelho no chão, começa a lamber o pó, outros correm para as correntes, outros querem receber unção com enxofre na cabeça, outros começam a participar de fogueira santa, começa a querer obter a resposta da oração, dando o videocassete, a geladeira, o automóvel, o dinheiro da poupança. Não é isso que acontece ou não é? Estou falando uma verdade, meu irmão. Eu não subo aqui nesse púlpito, nesse altar, para te trazer vãs filosofias, para interter você com meia dúzia de palavras. Eu subo nesse altar para te trazer ensinamentos de Deus. Então, a resposta de Deus às nossas orações é uma consequência natural na vida do homem que teme ao Senhor. E que ele diz aqui, e se comprais nos seus mandamentos, na sua palavra, na sua lei. Não é como muitos imaginam, consequência de obras sacrificiais ou de invenções maléficas desses falsos profetas que estão por aí afora. Não, é uma consequência natural, meu irmão. A tua oração respondida é uma consequência natural que tem que acontecer na vida de um homem ou de uma mulher que honra o Senhor, que ama a Deus, que teme ao Senhor e que se compraz na sua palavra, que dá ouvidos à palavra, que pratica a palavra. Mas vamos voltar a falar de honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas, que é o tema que estamos aqui desenvolvendo. Eu disse aqui num dos cultos passados, você lembra, que uma grande parte do povo de Deus desobedece essa ordenança de Deus. Mas eu disse também que os poucos que obedecem a Deus nesta área, os poucos que temem e que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, acabam fazendo de maneira errada. Então vamos aprender nesta manhã, biblicamente, a maneira correta de nós honrarmos a Deus nesta área, porque isso é tão importante, irmão, mas tão importante. Eu vou te dizer uma coisa, olha, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos exorta a honrar a Deus nesta área 2.308 vezes. Imagina, hein? Como Deus leva isso em importância. De Gênesis a Apocalipse. Vou repetir, 2.308 vezes. Então vamos, em primeiro lugar, entender o que é dízimo. O que é dízimo? Dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Isso é o dízimo. Então, dízimo é uma medida sagrada, é uma medida estabelecida por Deus. 10%, irmãos, esse 10% que a Bíblia estabelece, isso aqui não é uma medida de conveniência pastoral. Se não for um pastor
nenhum líder religioso que um dia teve uma inspiração de madrugada, acordou de madrugada e então teve um sonho e disse: eu vou criar hoje 10% para a igreja dar para Deus. Isso é uma medida santa. Não pode ser 7%, não pode ser 12%, não pode ser 15%. Deus estabeleceu o quê? 10%. Ponto final. Você sabe que tem lugares aí que diz: vamos esse mês dar o dízimo dobrado. Dízimo dobrado, meu irmão. Você vê, isso é uma afronta a Deus. Não, teu dízimo é 10%. Aquilo que você dá além disso chama-se oferta. São as tuas ofertas. Amém? Em segundo lugar, dízimos e ofertas é para ser trazido à igreja, para que haja mantimento na casa do Senhor. Não foi isso que Deus falou? Foi ou não foi? Vamos conferir se foi mesmo, ou se é a história do pastor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, viu? Antes de começar o Novo, você tem o livro do profeta Malaquias, e lá no capítulo 3, versículo 10, os falsos profetas gostam muito disso aqui, né? Como é que eles gostam, né? Eles devem utilizar isso aqui milhões e milhões de vezes por dia, né? Então diz assim, vamos lá, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então, Deus está dizendo: tragam todos os dízimos. Salomão disse o quê? Honra o Senhor com os teus bens. O que são os bens? As ofertas. E com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? O dízimo. Então Deus está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo de Deus não é para ser doado a uma instituição de caridades. Você não pode pegar, não, eu creio no dízimo, eu vou pegar o meu dízimo e vou usar para comprar mantimentos, vou ali no Bom Preço e vou comprar o valor do meu dízimo e vou distribuir para os pobres. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Eu vou dar para ajudar um abrigo de velhinhos. Não, está errado. A ordem de Deus é expressa, é clara, é objetiva. Ele diz: trazei todos os dízimos, aonde? A casa do Senhor. Ou aqui está escrito: tragam todos os dízimos, entreguem no abrigo de caridade, distribua para os pobres. Não, eles tragam a casa do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, para que a igreja tenha os recursos necessários para desenvolver o trabalho que Deus confiou à igreja. Qual é o trabalho que Deus confiou à igreja? Pregar o evangelho a todas as criaturas. Este é um trabalho nosso. Esse é o trabalho que nós é que somos a igreja e que nós temos que desenvolver. E nós só podemos fazer isso com dízimos e oferta. Você acha que nós podemos ocupar um horário de televisão ou de rádio se não tivermos dinheiro para pagar aquele horário? Você acha que nós estaríamos hoje aqui congregados se nós não tivéssemos dinheiro para pagar um aluguel caríssimo? Esse templo aqui não é próprio. Você acha que quando chega no final do mês, o governador do estado manda dizer assim: não, eu gosto muito da igreja, gosto muito da Bíblia, da palavra de Deus, as igrejas não precisam pagar a conta de energia elétrica. Não chega a conta de energia elétrica, se não pagar com 15 dias, corta. Então é para que haja mantimento na minha casa. Você vê quanto nós estamos gastando para inaugurarmos 2 novos templos. De onde vem esse dinheiro? Dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores? Não,
dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Agora, vamos entender um pouco sobre a maneira correta de ofertar a Deus. É importante. Tem gente que não sabe ofertar a Deus, não sabe como fazer oferta a Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que entender, a igreja de Jesus tem que entender que a oferta não é esmola. Tem gente que acha que dar oferta a Deus é dar esmola para Deus. Não, oferta é aquilo que se oferece, é uma dádiva, é um presente, é aquilo que eu dou voluntariamente a Deus. Então não é uma esmola. Eu não posso tratar Deus como mendigo. Eu falei aqui no seminário, no final do seminário o irmão foi lá no meu gabinete, pastor, eu fazia parte de uma congregação, nunca vi ninguém ensinar isso que o senhor ensinou hoje, em 12 minutinhos aqui na palavra. Quando eu falei que tem pessoas que tratam Deus como mendigo. Quando eu vivia na igreja romana, eu fazia assim. Nunca ninguém me ensinou isso. Quando chegava a hora das esmolas, no meu tempo era esmola. O padre fazia a missa e chegava a hora, no seu tempo também era. Aí dizia, agora, irmãos, é a hora das esmolas para Deus. Aí vinha aquelas velhinhas, né, com as sacolinhas na mão, aí começava a passar de banco em banco, e a gente metia a mão no bolso, procurava aquela moedinha, aquela pratinha que estava, sentava caindo, ou então aquela nota bem velhinha, que nem o trocador de ônibus aceitava mais, amassava assim na mão para ninguém perceber, né? Se fosse moeda também guardava aí, quando a velhinha vinha que botava, você metia lá dentro para não fazer barulho e soltava. Eu fazia assim. E todo mundo fazia assim. Então não é uma esmola. Porque é dessa maneira que as pessoas tratam os mendigos na rua. Não esmola, né? A pessoa está lá, às vezes, coitada, cheia de doença, toda arrebentada, a mão estendida. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. A pessoa pega 10 centavos, irmãos, e dá. Eu nunca vi uma pessoa chegar e vem cá, meu irmão, vamos ali que eu quero, entra naquele restaurante ali, senta naquela mesa, pode pedir o teu almoço que eu pago. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Às vezes a pessoa bate na porta da casa, mas moço, por favor, eu estou com fome, arranja um pedacinho de pão. Como é que normalmente a maioria das pessoas faz? Ô, tem pão de ontem aí? Sobrou daquele pão de ontem? Manda perguntar se sobrou o pão de ontem. Porque o de hoje está fresquinho, é para mim. O de ontem está velho, nem rato consegue mais roer, né? Porque o dente não aguenta. Aí dá para lá para a pessoa. Moça, por favor, me arranja um prato de comida. Prato de comida, estou com fome. Se a família não almoçou ainda, como é que normalmente faz? Olha, faz o seguinte, passa daqui uma meia hora. Nós vamos almoçar, daqui a meia hora você passa. Por que faz isso? Porque daqui a meia hora, 40 minutos, todo mundo almoçou. Aí chama a secretária do lado e diz assim, minha irmã, minha filha, vem cá. Sempre as crianças sempre deixam alguma coisa nos pratos, né, alguma sobra. Olha, junta aí para não estragar. Diz que é para não estragar, né? E faz um pratinho e dá para ele lá. E dá as sobra. Muitos aqui já fizeram isso, antes de conhecer a verdade da palavra de Deus. É, minha irmã. Tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Então a oferta não é esmola, irmão. A oferta não pode ser obrigatória, não pode ser em troca de alguma coisa, não pode ser dada com tristeza, não pode ser dada por necessidade, nem tua nem da igreja. Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. E também não pode ser as sobras, né? Não pode dar aquilo que está sobrando. Vamos ver o primeiro ofertante da Bíblia. Abra lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 5.
Gênesis 4, versículo 3 e 5, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Interessante, né? Os primeiros ofertantes que a Bíblia mostra, Caim e Abel. Veja que o texto é claro. Caim trouxe do fruto da terra, ele era o quê? Lavrador, uma oferta ao Senhor. Só diz isso. Trouxe do fruto da terra. Olha como é que a Bíblia fala o que Abel trouxe. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro? Olha, meu irmão, observe o zelo que teve Abel ao trazer uma oferta a Deus. A Bíblia está dizendo que ele trouxe das primícias do seu rebanho, as primeiras crias. Quando o rebanho dele começou a dar as crias, ele disse: opa, as primícias é de Deus. E da gordura deste, o que significa da gordura deste? O mais valioso. Aquilo que de mais valioso havia no rebanho, pastor Sérgio. Aquelas ovelhinhas que se ele levasse para vender no mercado, seria as que ele ia ganhar mais dinheiro, seriam as mais valiosas, as mais gordinhas, mais bonitas. Ele disse: não, essas aqui é para Deus. Essa é para Deus. O outro tinha lá sua plantação de verdura, chegou lá, pegou qualquer coisa do fruto da terra, uma alface queimada pelo sol já murcha, trouxe para Deus. Chegou no pé de tomate, aquele tomate já maduro, sexta-feira nós fomos comprar tomate, eu estava lá no supermercado com minha mulher, comprando um tomatezinho para a nossa dieta, né? E eu pegava tomate por tomate, ver se não estava machucado direitinho, né? Não é assim que você faz também? Esse outro aí, esse Caim, chegou lá na tomateira, pegou qualquer tomate, tomate estragado, tomate que já tinha ficado mais maduro, já estava apodrecendo, os quiabos, que já estava tudo murcho, não quebrava mais aquele talinho para mostrar que estava verdinho, trouxe de qualquer forma, tratou Deus de qualquer maneira. O irmão dele fez o contrário. Então, isto é honrar a Deus, meu irmão. Abel sabia, Abel tinha consciência que ele não podia tratar Deus como se fosse um qualquer. Então, honrar a Deus com o melhor é também um ato de fé. Amém? Veja, por favor, como Paulo diz isso em Hebreus. Vamos terminar para a gente concluir a mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ele diz: pela fé, olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Você vê? O exemplo da atitude deste homem foi tão maravilhoso, irmão. Agradou tanto a Deus, Deus aprovou tanto a maneira que ele procedeu, que a Bíblia diz que mesmo depois de morto ainda fala. Veja, nós estamos hoje milhares e milhares e milhares de anos depois que isto aqui aconteceu, e nós estamos aqui aprendendo com a atitude de Abel. A atitude que o homem teve há milhares e milhares de anos atrás está servindo para nós hoje. Então, igreja de Jesus Cristo, você só pode honrar a Deus nessa área se você entender no teu espírito que tu tens que dar para Deus o melhor. E não é somente nos dízimos e nas ofertas, não.
Se você canta no coral, dê o melhor, não falte aos ensaios, faça a técnica vocal, a maestrina vem para cá. Tem gente que falta, tem gente que foge, tem gente que não quer fazer, tem gente que não quer gastar tempo com isso. Se você toca algum instrumento para Deus, se aperfeiçoe. Você tem que tocar bem. Você não pode chegar aqui e tocar tudo desafinado, uma coisa sem graça, e fica a igreja, mas que coisa horrível, meu Deus, como é que pode? Não, você tem que ser perito daquilo que você está fazendo. Se você trabalha e ajuda fazendo a limpeza da igreja, faça da melhor maneira possível. Se você é um diácono, seja o melhor diácono, meu irmão. Se você é um pastor, olha, dê tudo de melhor que você tenha para Deus. Eu vou te dizer uma coisa aqui nesta manhã. Isso não é orgulho, nem vaidade, nem prepotência. Eu aceito que exista neste mundo um pastor tão dedicado a Deus como eu sou. Eu aceito que exista neste mundo um pastor que tenha tanto conhecimento, que se aprofunde tanto, que estude tanto a Bíblia como eu estudo, que tenha tanto zelo pela igreja como eu tenho. Mas eu não aceito que tenha um que tenha mais zelo, mais amor do que o que eu tenho. Por que o senhor não aceita, pastor? Porque eu faço para Deus o melhor, eu dou para Deus o melhor, eu dou para Deus 100% de mim, em nome de Jesus. Amém? E Deus tem honrado isso, meu irmão. Dê o melhor para Deus também. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, meu irmão. Na tua casa haverá prosperidade e riqueza. Haverá saúde, haverá paz, né? Deus vai suprir as tuas necessidades. Na hora que vierem as crises, quem é que não enfrenta crise nesse mundo, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas quando vem as crises, da mesma hora Deus traz também a provisão, Deus traz o livramento. Os teus filhos vão te dar prazer como os meus me dão, né? Faz as coisas próprias da idade deles, se não fizer seriam anormais, né? Mas me dão um prazer danado, não tem nenhum viciado, todo mundo crê, todo mundo, né, é convertido, glória a Deus, louvado. Irmão, isso não tem preço.